Esse é um ano importante para nós do EAD, para o Mackenzie também, porque muito provavelmente nós estaremos nós estamos na reta final para começar os cursos, para implantar esses cursos definitivamente. O MEC está com a visita aí já agendada para os próximos meses, então é um ano bastante importante e significativo. Mais importante ainda é a formação dos professores em relação a isso, porque a tendência é que o Mackenzie vai expandindo os cursos, né, de EAD. Então, quando a gente fala aqui no título do curso, Descobrindo os Caminhos do EAD no Mackenzie, é porque realmente é a nossa primeira experiência, nós estamos descobrindo uma série de coisas e estamos com um modelo em construção, tá certo? Isso significa que o que eu vou mostrar hoje para vocês não é uma coisa definida, não é uma coisa que, olha, é estanque, é desse jeito e acabou. Obviamente, com a experiência do curso em andamento, nós vamos modificar algumas coisas. E tem que ser dessa forma, tá certo? E aí é muito importante a visão de vocês, as sugestões de vocês, para a gente sempre ir aperfeiçoando esses ambientes, tá? Antes de eu começar a falar sobre o ambiente virtual, eu gostaria de dizer que a escolha do ambiente virtual, vamos dizer assim, visualmente falando, não foi uma decisão só da equipe lá de desenvolvimento da CEDAD. A Conceição participou das reuniões, houve interferência direta do reitor, de todo mundo das coordenações, para chegar naquilo que vocês vão ver hoje em termos de ambiente virtual, tá certo? Então foi suado, foi difícil, mas ele saiu, ele está pronto, está tudo certo. Tá? Nós vamos fazer assim, o esquema de hoje vai ser mais ou menos uma hora para fazer a apresentação, a gente faz um intervalo e a gente volta depois para as discussões, para as perguntas, enfim, para a gente dar aí a continuidade. Bem, quando nós construímos um ambiente EAD, tá? Nós temos 3 aspectos importantíssimos que devem ser considerados: os pedagógicos, os recursos humanos e a infraestrutura. Então, no momento que eu estou construindo ambiente, eu tenho que pensar na questão das redes, da infraestrutura de computação, dos polos, a questão da transmissão das aulas ao vivo, como é que vai funcionar, tá certo? Temos a equipe multidisciplinar, e quando eu falo equipe multidisciplinar, nós estamos falando da equipe do CEDAD e do CPMD. O que é CPMD? É a Coordenadoria de Produção de Materiais Didáticos para EAD, onde eu faço parte sou uma das coordenadoras dessa equipe, tá certo? Aí nós temos que também envolver os professores, os tutores, os alunos, ou seja, todo o pessoal envolvido nisso. E principalmente aí a questão pedagógica, de como apresentar os conteúdos todos em função do currículo, tá certo? Em função do público-alvo, utilizando as teorias de conhecimento, enfim. Nós precisamos unir essas 3 coisas para chegar num resultado. Porque fazer EAD não é simplesmente despejar uma série de conteúdos para o aluno e achar que com aquilo simplesmente ele vai aprender alguma coisa. Tá? Então nós temos que utilizar estratégias distintas, diferentes, para a gente conseguir chegar ao resultado. Existe no MEC, eles chamam de referenciais de qualidade, apesar de ele estar bastante defasado em relação ao tempo, é de 2007, é o último referencial que o MEC fornece em relação à questão da qualidade de cursos à distância. Quais são os itens, e ele especifica para cada um dos itens o que ele exige, o que ele considera como um nível máximo de qualidade para um curso EAD. Então, tudo que nós fizemos, nós também nos pautamos nesse último referencial do MEC. Tá certo? Pensando na questão do currículo, nos sistemas de comunicação, na questão do material didático, não só virtual, mas também a questão do material até impresso que ele pode ter, a questão da gestão do curso, a avaliação, a equipe, a infraestrutura e a sustentabilidade financeira. Tudo isso foi envolvido e levado em consideração no momento da gente conceber, aí, de formar o nosso curso. E aí nós chegamos num modelo didático, pedagógico do Mackenzie. Cada instituição de ensino superior, ela adota e cria a sua sistemática, o seu modelo para os cursos EAD. O nosso modelo,
ele envolve polos de apoio presencial. O que significa isso? Que todo mundo que fizer curso EAD no Mackenzie, obrigatoriamente vai ter que frequentar e estar vinculado a um polo. Ele vai ter que, uma vez por semana, no horário que for determinado, frequentar esse polo, para uma aula presencial. Tá certo? Nós vamos ter nosso modelo videoaulas pré-gravadas. Então, determinado assunto, cada professor, e muitos aqui já gravaram, as videoaulas, que o aluno vai ter acesso a todo momento lá no curso. Nós vamos ter os tutores presenciais, que vão estar localizados no polo, fisicamente, e os tutores à distância, que vão estar aqui na sede, que vão estar acompanhando o aluno. O ambiente virtual de aprendizagem, que nós desenvolvemos e que eu vou apresentar para vocês. O material didático, que seria todo o conteúdo que os professores produziram e com a cara lá diagramado bonitinho para os alunos acessarem. E teleaulas ao vivo, ou seja, quando o aluno for ao polo, naquele dia da semana, ele está indo lá porque ele vai assistir uma aula ao vivo, que vai ser transmitida a partir aqui da sede. Tá certo? Então, esses são os elementos que compõem o nosso modelo didático-pedagógico. Em relação aos polos, nós temos aí vários já espalhados aí pelo Brasil. Inicialmente nós vamos contar com esses daqui. A Jussara vai me corrigir. Faltam quantos para o MEC visitar? Agora 6. 6 polos para o MEC visitar. Os demais todos já foram aprovados com nota 4 e 5. Tem um que vai ser agora em Fevereiro, né? Então, em cada polo, existe a figura do coordenador administrativo do polo, a figura do coordenador acadêmico EAD e o tutor presencial. Então, esses são os elementos humanos que vão estar fisicamente em cada um desses polos que nós estamos identificando aí no mapa. Tá certo? Por que eu estou falando dos polos? Porque nós vamos aí depois mostrar a sistemática, a dinâmica do curso. É importante sempre lembrar desse momento nos polos. Tá? Bom, as questões metodológicas, como é que vai funcionar? O curso ele vai ser seriado semestralmente, como nós temos aqui na universidade. São semestres que ele vai frequentar. Só que nós adotamos uma nomenclatura diferente. A gente não vai falar, eu estou no primeiro semestre, no segundo semestre. Nós vamos adotar o termo período. O aluno está no primeiro período, no segundo período do curso, no terceiro período e assim por diante. Dentro de cada período, ele vai ter 2 módulos em relação ao curso que ele está fazendo. E o que é um módulo? Ele é composto por 2 ou mais temas relacionados ao assunto do módulo. Então vamos esclarecer. O que é tema? É a nossa disciplina aqui, tá certo? Aqui na universidade. Então nós vamos ter 2 ou mais disciplinas, familiarizando aqui com a linguagem aqui da universidade presencial, formam um módulo, tá certo? E 2 módulos formam um período. Essa é a estrutura que nós vamos ter sempre. E esse módulo ele vai ter 200 horas. Essa é a carga horária desse módulo que a gente vai ter. Ok? O aluno ele é avaliado dentro de cada módulo. Então, o que significa isso? Se um módulo tem 3 temas, ele só vai fazer a avaliação depois que ele terminar os 3 temas. Obviamente, a avaliação que eu digo é a avaliação presencial. Ao longo do curso, ele vai fazendo algumas atividades avaliativas. Mas aquela avaliação presencial que ele vai lá no polo para fazer é ao final desse módulo, ou dos N temas que ele tem. E a prova, ela é presencial no polo de apoio. E eu coloco aqui um exemplo do nosso curso de marketing, e ele é o foco nosso principal, porque é o curso que está mais adiantado, que a gente já tem praticamente aí 50% aí do curso já engatilhado. Então vejam, o curso superior de tecnologia e marketing, temos lá o período 1, chamado Fundamentos da Gestão Organizacional. Então vejam, quando o aluno fala, eu estou no primeiro período, significa que ele vai estudar assuntos correlatos aos fundamentos da gestão organizacional. Dentro desse período, existem 2 módulos. O primeiro chamado Gestão Empresarial e o segundo Ambiente de Negócios. E dentro de cada um, os temas que seriam correlatos às nossas disciplinas. Tá certo? Então, quando ele cursar
essas 3 disciplinas, ele faz uma avaliação presencial em relação a esses 3 temas. Terminado aqui esses 4, vai ter então outra avaliação presencial em relação a esses temas. Tudo bem? Então os cursos vão girar, todos eles, independente de qual seja, baseado neste modelo. Nós não poderíamos ter modelos distintos para cada curso. Então, todos vão ter que se adequar e se encaixar nesse modelo aqui. Então, como é que vai ser a dinâmica do curso? O aluno vai ao polo de apoio presencial uma vez por semana, tá certo? Lá ele vai assistir uma teleaula de 2 horas ao vivo, que vai ser transmitida a partir daqui da sede, com o professor EAD, é aquele professor que fez os conteúdos, que fez todas as atividades, a avaliação, enfim. Ele é o professor que vai estar dando essa aula ao vivo. Terminadas essa teleaula, vai ter provavelmente um intervalo, e ele vai ter mais 2 horas de atividades lá no polo, acompanhadas, monitoradas pelo tutor presencial. Então, muito provavelmente, ele vai fazer atividades relacionadas àquela teleaula que ele acabou de assistir. Tá certo? Então, tudo isso vai ser feito e já está previamente organizado pelo professor no momento que ele fez a concepção das suas aulas. Então, foi planejado uma teleaula e atividades referentes àquela teleaula. E aí a semana continua, certo? E aí, então, é passado para o aluno um roteiro semanal de atividades, tá certo? Que é justamente através desse roteiro que ele vai conseguir saber o que ele tem que fazer agora ao longo da semana. Basta eu só assistir a aula ali uma vez por semana no polo? Não. Você tem que fazer as atividades que estão no guia de estudos da página tal, executar, assistir as videoaulas que estão previamente gravadas em relação àquele assunto, ou seja, ele tem ali todas as instruções que ele vai ficar sabendo exatamente o que ele precisa fazer até a próxima semana. Quais são as etapas que ele vai ter que cumprir ao longo daquela semana, tá certo? E tudo isso vai estar no ambiente, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, resumindo, o nosso curso vai ter a teleaula, seguida de atividades, aí o aluno vai ter o roteiro semanal de atividades, e ele vai fazer as atividades ao longo da semana. Aí ele vai para uma próxima teleaula lá no polo e assim por diante. Esse é o ciclo, é a forma como ele vai funcionar. Bom, o ambiente virtual de ensino e aprendizagem que nós vamos utilizar não poderia ser outro que não fosse o Moodle, tá certo? Então nós temos aí um conjunto de ferramentas que foram selecionadas pela equipe multidisciplinar em parceria com os professores e que vão ter aí o acompanhamento, né, que o aluno vai dos tutores, que vão estar sendo monitorados pelos tutores à distância e presenciais, e que ele vai usar aí uma série de recursos, os fóruns, um chat, o questionário, o glossário, enfim. Isso vai depender muito do curso, da estratégia utilizada, de como isso vai acontecer para cada um dos temas. Então, nós temos aqui uma situação exemplo. No curso superior de Tecnologia em Marketing, no módulo 1, existe um tema chamado Comportamento Organizacional, que é um tema de 60 horas. Reparem que o número de horas aqui, somando, sempre dá 200. Nós temos 200 horas para cada um dos módulos, tá? Então, quando eu falo comportamento organizacional 60 horas, o que significam essas 60 horas? Que cada semana corresponde a 20 horas. Significa que o aluno vai ao polo 3 vezes para cumprir essa disciplina, ou esse tema de comportamento organizacional. Certo? Cada 20 horas corresponde a uma semana de atividades e de aulas que ele vai fazer. Tá certo? Então, passadas 3 semanas, ele vai terminar esse tema. Muito bem. E qual é o ponto de partida para a gente conseguir, lá no CPMD, desenvolver os ambientes virtuais desses cursos? Então, nós temos a preparação do plano de ensino, certo? Em seguida, a preparação dos planos de aula. E o que a gente considera uma aula? Justamente uma semana de curso. Então, aquele curso de 60 horas, ele tem 3 aulas que o professor vai ter que preparar, de acordo com o nosso modelo.
Em seguida, nós vamos produzir os guias de estudo, com base no material que o professor escreveu, tá certo? O designer educacional lá da nossa equipe propõe alguns recursos educacionais para cada aula, são os objetos de aprendizagem que eu já vou também aqui mostrar para vocês. O professor grava as videoaulas, 2 ou 3, dependendo do assunto aí que ele tem. Ele prepara as atividades para cada aula, as atividades presenciais, à distância, os gabaritos, tá certo? E as orientações para os tutores em cada aula. Vejam que o professor, ele tem uma série de compromissos para com a CPMD, para a gente conseguir completar esse ambiente virtual do tema. Enquanto o professor não gravar a videoaula, não nos entregar o material do guia de estudos, não preparar a orientação dos tutores, enfim, completar esses requisitos aí que nós estamos listando, nós ficamos com a coisa incompleta. Então, a participação do professor que faz o conteúdo, responsável pelo tema, é fundamental, certo? Para ele acompanhar de perto e a gente conseguir chegar à conclusão do nosso ambiente virtual. Então, graficamente, naquele curso, que eram 3 semanas, o que nós vamos ter para cada uma dessas semanas no ambiente virtual? Que é o comportamento organizacional de 60 horas. Nós temos um plano de aula, uma teleaula, 2 ou mais videoaulas, atividades, gabaritos e orientações para os tutores. E isso se repete para as N semanas daquele curso, daquele tema. Tá certo? Em comum, nós temos aqui o plano de ensino e o guia de estudos que vai ser utilizado para todas as semanas, que vale para aquilo tudo. Tá certo? Então, é assim que a gente esquematiza o curso em função da produção do professor, né? Vai ter uma mesa temática que vai falar sobre a questão da preparação dos materiais didáticos na quinta-feira. E aí vai abordar justamente a questão do professor que prepara, que escreve material didático para EAD. Ele fala um pouco dos desafios da gente preparar material didático para EAD. Não só em termos de desafios para o professor, que não necessariamente sabe como fazer isso, e também os desafios para a equipe que produz materiais didáticos lá do CPMD, que a gente não pode fazer uma coisa muito comum, a gente quer sempre inovar, a gente quer sempre trazer os recursos mais interessantes que existem, apesar de ser um pouco difícil de fazer isso, tá? E como que a gente pode inserir tudo isso no ambiente virtual? Sempre pensando naquele tema de 60 horas que eu estou tomando como exemplo, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Não é fácil, não foi fácil. Foi um trabalho assim longo para a gente conseguir chegar naquilo que está pronto hoje. E na verdade nós contávamos com 2 opções. Moodle com cara de Moodle, tá certo? Que é aquele que vocês têm na universidade, que vocês, para as disciplinas presenciais que vocês têm, ou então customizar o Moodle, ok? Para o EAD do Mackenzie, o Moodle foi totalmente customizado, porque uma das exigências era o Moodle não pode ter cara de Moodle, tá certo? E a gente vê uma série de cursos por aí, nós pesquisamos muito, consultamos muito o que existe por aí, que utiliza o Moodle com cara de Moodle. Por que utiliza o Moodle com cara de Moodle? Porque é muito mais fácil, tá certo? Dá menos trabalho você utilizar o Moodle com cara de Moodle, porque simplesmente você vai usar aquilo que ele dispõe ali pronto, você usa e acabou, você tem limitações ali, tá certo? Mas ele não gera um resultado tão bonito, né? Não é uma coisa assim que permite a criação de uma identidade visual própria para o curso daquela universidade. Porque todo mundo que usa Moodle com cara de Moodle, os cursos são todos iguais. Independente da instituição de ensino que esteja ofertando aquele curso. E quando eu customizo, é mais difícil, dá mais trabalho, mas eu tenho então aqui alguma coisa bem bonita, tá certo? A gente acha que ficou bem bonito, eu espero que vocês também achem que tenha ficado bem bonito. Então, quando eu customizo um ambiente, eu consigo organizar melhor o conteúdo, associar esse conteúdo à marca da universidade, tá certo? Inovar e ter diferenciais em relação aos concorrentes. Então, nós pensamos, vai dar trabalho? Vai, mas nós vamos ter uma qualidade, a gente sempre pensou que o padrão de qualidade dos cursos
do Mackenzie à distância, eles tinham que ser no mesmo patamar dos cursos presenciais. Então, essa foi uma das coisas que nós primamos em fazer. Então, quando eu tenho Moodle com cara de Moodle, é aquilo que vocês conhecem, tá certo? E quando eu customizo o Moodle, a gente começa a ter alguns elementos diferentes. Então, só de olhar aqui para essa tela principal, a gente já percebe que tem um menu lá em cima. Ok? Que a gente consegue inserir alguns conteúdos organizados, separados por assunto, enfim. Então, é um tanto quanto diferente, certo? A partir de agora, nós vamos começar a simular a atuação de um aluno nesse ambiente virtual, tá certo? Então, veja, nós estamos partindo do princípio que o professor já entregou todo o conteúdo, nós lá do CPMD já recebemos, aprovamos tudo, já montamos um ambiente virtual. Como seria a utilização desse ambiente por um aluno? Então, um aluno lá do nosso polo do Maranhão, tá certo? Vai começar a utilizar, fez a matrícula no curso e vai começar a utilizar esse ambiente virtual. A primeira coisa que nós tivemos que pensar, e essa é uma das exigências do MEC, é que o aluno não conhece necessariamente o que é um ambiente virtual, tá certo? Ele precisa, antes de qualquer coisa, conhecer esse ambiente virtual. Como é isso? Quais são as ferramentas que ele tem? Como é que eu devo me comportar nesse ambiente? De que forma que ele funciona? Então, nós preparamos para os cursos. Na primeira semana de aula, ele vai fazer uma ambientação. É a semana de ambientação. É a semana onde o aluno simplesmente não vai ter nem ali aula presencial no polo, ele simplesmente vai estar voltado para conhecer o ambiente virtual e os recursos que ele vai utilizar ao longo do curso. Eu separei aqui já. Essa aqui é a nossa aluna de teste, Amanda Maria de Oliveira, ambientação Mackenzie, conhecendo o ambiente virtual. Está aqui a aluna que eu falei, Amanda Maria de Oliveira, está ali no cantinho, né, o nome dela. Esses são os cursos aí, vamos dizer assim, os temas que ela vai ter que cursar no primeiro período, período 1, módulo 1, administração contemporânea. Então, nós situamos o aluno onde ele está dentro daquele contexto do curso, tá certo? Então, nesse primeiro período, ele tem que cursar esses 3 temas aqui. Então, como eu falei, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é cursar essa ambientação, tá certo? E nessa ambientação, nós apresentamos para o aluno uma série de recursos. Então, nós temos lá um PDF que mostra para ele o que é um aluno virtual de sucesso, as vantagens do aprendizado à distância, um teste para ele fazer se ele é um bom aluno virtual ou não, tá certo? Um infográfico que mostra como é o Moodle, quais são os recursos que ele tem, isso aí de uma forma visual, enfim. Ele vai conhecer, inicialmente nós estamos propondo a leitura disso daí. E aí a gente tem aqui as 5 etapas necessárias para o bom desempenho no ambiente virtual dos cursos EAD da Universidade Mackenzie, tá certo? Então aqui vocês vão começar a perceber alguns elementos que nós desenvolvemos, programamos especialmente aqui para o curso de EAD. Vocês não conhecem lá no Moodle da universidade nenhum recurso que faça isso que eu estou mostrando aqui, tá certo? Então isso daqui foi alguma coisa que foi desenvolvida especialmente para o nosso curso EAD, essas barras aqui retráteis. Então, isso significa customizar, significa você programar algum conteúdo diferente daquilo que o Moodle oferece, tá certo? Então, por causa da resolução, isso aqui está um pouco feio, tá? Ele não é assim desse jeito linguição, tá? É um quadrinho do lado do outro, mas aqui em função da resolução da tela, ele colocou um embaixo do outro, tá? Então vejam, a gente aproveita para apresentar para o aluno a história da universidade, para ele conhecer um pouco da tradição do Mackenzie, ter algumas informações a respeito disso, conhecer o ambiente virtual Moodle. Então nós temos aqui uma série de informações de como ele organizar o tempo, quais são os materiais de apoio que ele tem,
Nós instruímos o aluno a atualizar o perfil dele, colocar uma fotografia. Então, o aluno ele é bem direcionado em função daquilo que ele precisa fazer. Aí nós estamos sugerindo, acesse o fórum que tem aqui e se apresente para a turma. Tá? Quem é você? Qual é o seu nome? Converse um pouco. Obviamente, o tutor já vai estar aí, presente, tá certo? Para acompanhar, para mediar essa primeira interação dos alunos. Aí a gente pede para ele fazer a leitura de um texto Tecnologia e Educação. Por que a gente pede para ele fazer essa leitura? Porque em seguida a gente tem aqui algumas atividades que ele pode fazer que na verdade são atividades semelhantes àquelas que eles vão fazer oficialmente no curso. Que é participar de um fórum, fazer aqui uma atividade, é isso que ele vai fazer ao longo do curso. Então, de uma forma informalmente, ele já vai estar usando o Moodle e aprendendo essas ferramentas que ele tem. Registre sua opinião, tá certo? Enfim, nós temos aqui uma série de recursos para ele, brincando no tempo dele, ao longo da semana e clicando nesses links, experimentando o Moodle, tá certo? Então esse aqui é o primeiro momento que a gente tem do curso. Muito bem. Depois que o aluno passou aí essa semana, ele vai agora, talvez querer saber, como é esse meu curso inteiro? Quais são os períodos que eu vou cursar? Quais são os módulos? Qual é a carga horária de cada um deles? Tá certo? Então, nós preparamos também um outro ambiente que dá para o aluno uma visão geral sobre o curso. Esse ambiente fica disponível durante todo o curso para o aluno. Lá ele vai conhecer o currículo do curso, quem é o coordenador do curso, qual é o corpo docente, quais são as formas de avaliação, tá certo? É como se fosse ali uma vitrine a respeito do curso, onde ele pode acessar a qualquer momento que ele precisar. E aí nós fizemos também um outro ambiente para isso. Está aqui o ambiente. Curso Superior de Tecnologia em Marketing, visão geral do curso. Então, quando o aluno acessa aqui esse ambiente, vejam só, o curso está mostrando aqui os módulos. Clique aqui e veja a grade curricular do curso. Aqui tem um PDF bonitinho com toda a grade curricular de forma visual para ele olhar melhor. Lá em cima, os períodos, período 1, período 2, período 3 e assim por diante. Aí a gente apresenta aqui para o aluno esses períodos. O módulo de gestão empresarial, a gente explica aqui o objetivo desse módulo dentro do curso e os temas que ele vai cursar. Ao clicar aqui, a gente tem uma explicação a respeito do tema. Do que se trata esse tema? O que nós vamos estudar nesse tema? E isso vai acontecer para todos, não importa o tema que vocês vão entrar. Essas janelinhas que se abrem aqui na frente também foi customizado, foi programado. Tá? Essas janelas pop-ups que se abrem aqui. Isso não existe no Moodle tradicional. Fora isso, nós temos aqui embaixo algumas outras informações importantes. Quem é a coordenadora do curso? Tá você. E o currículo da coordenadora, o corpo docente, tá certo? E aí, se o aluno clicando aqui, ele tem acesso ao currículo Lattes de cada um dos professores, certo? Ele vai conhecer bem aí o corpo docente. A forma de avaliação, e essa é uma parte bastante importante para todo aluno, como eu vou ser avaliado nisso daqui, tá certo? Então, nós criamos aqui toda a explicação de como ser avaliado, como ele vai ser avaliado. E ainda, fora isso, nós criamos para ele aqui um simulador das notas, porque existe, da mesma forma que na universidade aqui nós temos um critério de avaliação, que é comum para todos, nós temos também aqui
um critério, que é igual para todos. E o aluno pode inserir valores aí e fazer um cálculo para ver quanto que ele precisa tirar para ser aprovado, enfim, qual que vai ser a média dele. Então, isso daqui é um simulador que nós oferecemos para o aluno. E nós temos também o Guia Geral do Estudante Interativo. O que é esse Guia Geral do Estudante? Essa é uma outra exigência do MEC. É um material, tá certo, que o aluno tem que receber, que informa para ele uma série de coisas. E isso está escrito lá bonitinho. Como ele deve fazer para acessar o ambiente, qual é o currículo do curso, tudo isso tem que estar condensado num único material. Como ele vai ser avaliado, quais são as regras de etiqueta no ambiente virtual, tá certo? O que ele tem que fazer se quiser cancelar a matrícula, mudar de polo. Então é como se fosse ali uma secretaria-geral com informações financeiras, com informações acadêmicas, num único material, que a gente chama de Guia Geral do Estudante, tá? Esse Guia Geral do Estudante, ele foi feito, inicialmente, eu ia trazer ele impresso, acabei esquecendo. Nós temos ele impresso, tá? Nós imprimimos aí algumas cópias dele, e ele foi enriquecido por uma empresa que faz isso daí, é a chamada Digital Pages. Nós não sabemos ainda se isso aqui vai se manter, mas o que acontece é que nós temos aqui... Esse guia, ele está interativo, tá certo? Onde o aluno consegue navegar, tem hora que aparece um videozinho, enfim. Dentro do próprio texto, a gente consegue navegar e ter alguns recursos diferentes para o aluno. Então, a gente mostra o ambiente virtual de aprendizagem, como que funciona a proposta de educação à distância da universidade, toda uma terminologia, são palavras que eles vão ouvir o tempo inteiro ao longo do curso, eles precisam saber exatamente do que se trata, tá certo? Quem é quem, quais são os personagens, ó, aqui tem uma animaçãozinha, modelo didático EAD do Mackenzie, tá? Então isso tudo foi customizado, aqui o currículo, né, a estrutura curricular do curso, enfim, como ele vai ser avaliado, que está aqui a avaliação. Então, esse é o material que está enriquecido, Guia Geral do Estudante Interativo. Ele tem também esse mesmo material, Guia Geral do Estudante, em PDF. Vai que ele quer imprimir isso, né? Então, a gente pode, tá aqui em PDF, tá certo? Todo o material igualzinho, só que no formato PDF que nós estamos oferecendo para o aluno. A gente não vai recomendar que eles imprimam tudo que tem aqui, senão nós vamos desmatar toda a Amazônia, porque é muita coisa que a gente preparou e tem aqui para esses alunos consultarem, tá certo? Bem, voltando para a nossa apresentação. Tudo bem, então, aqui nesse ambiente de visão geral do curso? Ótimo. Aí nós temos Ixi, não está respondendo. Mas nós temos um problema, um momentinho só. Tá. Agora foi. Ainda simulando. O aluno vai começar. Bom, já me ambientei ao ambiente virtual. Já sei exatamente como vai ser o meu curso, vai começar a minha primeira semana de aula efetivamente, e supondo que seja, na verdade é o tema 3, né? Mas vamos supor que fosse o primeiro tema, tá? Desse módulo. Ele vai querer conhecer o professor. Quem é o meu professor? Eu já vi lá o corpo docente, mas dentre aqueles que eles me mostraram, qual é o professor específico deste tema que eu vou estudar? Então nós vamos apresentar esse professor para o aluno. E aí nós vamos ter que apresentar para o aluno também qual é o objetivo desse tema, o plano de ensino, e dar para ele um material de estudo, para que ele consiga iniciar as atividades dele no ambiente virtual, tá certo? Então, voltando aqui, tá, vamos voltar aqui.
Tá aqui, ó, comportamento organizacional. Então, ele vai clicar aqui nessa disciplina. Obviamente, ele não vai ter tudo disponível ao mesmo tempo. É que nem na universidade, à medida que ele vai se matriculando, vão aparecendo para ele os temas referentes àquela matrícula que ele acabou de fazer. Então, se ele está no primeiro período, só vão aparecer, e no primeiro módulo, só vão aparecer esses temas para ele. Certo? Então, vamos lá. Comportamento organizacional. Se tiver alguma coisa disposicionada, vocês falam, você falou que ia ficar bonito, mas não ficou. Por causa da resolução, que ele quebra tudo, tá? Depois a gente pode tentar ver isso numa outra resolução. Então vejam que existe uma primeira aba ali, introdução ao estudo do tema. Então a gente apresenta o objetivo desse tema, está aqui o plano de ensino, temos um glossário referente a esse tema, que foi preparado pelo professor, tá certo? O professor elencou ali uma série de termos que nós colocamos aqui no ambiente virtual. E temos também um link, biblioteca virtual. Obviamente o Mackenzie fez parceria, né? Já existe aqui para a universidade, né? Algumas bibliotecas virtuais. E da bibliografia deste tema, quando a professora fez a lista lá da bibliografia, nós sabemos que 2 desses livros encontram-se, eles estão disponíveis na biblioteca virtual. Então, nós já colocamos, ó, disponível em biblioteca virtual 3.0. O aluno vai vir aqui e ele vai ter acesso a esse material. Tá certo? Então, a gente já mostra para ele o que ele tem disponível online no curso. Conhecendo o seu professor. Então, esse é um texto aí de apresentação, meu nome é tal, se clicar no nome da professora Miriam, vai para o currículo Lattes dela, e ela gravou um vídeo de apresentação. Então, qual que é a ideia de colocar a professora falando? O aluno precisa ter contato com o professor, ele precisa se sentir próximo desse professor. Qual é a cara dele, como é a voz desse professor? Então, a gente está matando a curiosidade aí do aluno em relação a isso. Tá? E isso vai ser um padrão para todos os cursos, ok? E aí, nós temos aqui o material do curso. O material que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele é o material, é o texto que foi produzido pela professora Miriam, tá certo? E que foi enriquecido, tanto na questão de diagramação como na questão de ilustrações, pela nossa equipe lá da CEDAD, da CPMD, certo? Então, a gente tem aqui todo o material da professora, tá? Diagramado. E existe uma estrutura que vocês sabem muito bem, previamente definida desse material, tá? Então, ele vai se apresentar aqui desta forma. Se o aluno quiser imprimir esse PDF, ele tem aí a disponibilidade, a disposição dele para fazer. As atividades, mudou tudo isso um pouco, gente, porque essa versão que eu estou mostrando para vocês é a versão que o MEC vai utilizar para avaliação. E vejam só como eu falei, é um ambiente que não para de ser modificado. A gente já tem um outro que está com coisas diferentes. Inclusive, é essa questão das atividades com espaço, enfim. Então, esse aqui é o guia de estudos que o aluno vai utilizar ao longo de todo o curso. Nós inserimos aí os QR Codes, se ele quiser fazer um acesso com dispositivo móvel, para acessar os materiais, os links diretamente. Tudo isso nós pensamos, então, aí para facilitar a vida do aluno e tornar isso aí um pouco mais agradável e fácil para o aluno, certo? Então, são páginas e mais páginas que a professora Miriam escreveu e que nós enriquecemos. Essa parte aí que eu estou falando é a introdução ao estudo do tema. Isso vai acontecer para todos os temas. Apresento o professor, apresento o tema, apresento a estrutura, o que ele vai estudar, o plano de ensino e entrego para ele o material, tá certo? E aí vão aparecer as 3 aulas da professora Miriam. Aqui só tem uma, tá? Porque o MEC exige só uma semana, né, uma aula aí para cada um dos temas. Mas já estão prontas as outras no outro ambiente, podem ficar sossegados, tá? Então, vejam. Eu falei, vocês vão sair daqui com a impressão que está tudo feio, mas não está, viu, gente? Que está tudo disposicionado. Isso aqui não fica desse tamanho gigante. Está muito estranho isso aqui.
não sei o que houve aqui na tela. Bom, vamos ver o que vocês precisam prestar atenção aqui para os elementos que a gente tem para o aluno. Primeira coisa, fale com o tutor. A gente tem que deixar fácil para o aluno onde que ele vai conseguir fazer interação com o tutor. Então, sempre, sempre, sempre vai estar aqui fixo esse elemento, que se ele quiser colocar ali alguma questão, um comentário, enfim, fale com o seu tutor à distância. Está ali visual para ele. Que mais que está sempre, sempre disponível? O material. Clique aqui para o guia de estudos, que a gente chama. Está ali disponível o tempo inteiro para o aluno, independente da aula que ele esteja. O calendário, com as atividades que vão acontecer ao longo do curso. Então, essa barra aqui à direita, ela sempre vai estar disponível. E o que nós temos, então, aqui? Aula 1, atitudes e satisfação no trabalho. Lembra que eu falei? Esse módulo tinha 60 horas, né? Cada aula, 20 horas. Então, essa aula 1, atitudes e satisfação no trabalho, é uma aula de 20 horas. Nós estamos prevendo 20 horas de atividades para essa disciplina. Objetivo da aula, o que vai acontecer? Oi. É hora-aula. Hora-aula. Aqui é a teleaula. O que é a teleaula? É aquela que é ao vivo. Ah, mas você já vai deixar aqui gravado? Óbvio que não. O aluno vai para o curso, lá no polo, vai para a aula, ele assiste aquela aula ao vivo, e aí no dia seguinte, ou dali 2 dias, enfim, ainda não está determinado, a gente vem aqui e coloca essa aula disponível para o aluno assistir quantas vezes ele quiser. Tá certo? Então, aquela teleaula que foi transmitida ao vivo, teleaula, que foi transmitida ao vivo, vai aparecer aqui para o aluno na sequência. Obviamente, a professora Miriam preparou PowerPoints para essa apresentação, e todo professor tem que preparar um material de apoio para essas aulas que vão ser transmitidas e pré-gravadas, e nós colocamos aqui para o aluno também, tá certo? Esse PowerPoint para ele, que é um resumo ali daquilo que o professor falou, né? Uma orientação. Atividades presenciais. Se vocês repararem aqui, a gente divide em 2 partes. Tudo que é presencial e aqui embaixo o que é à distância. Então, fazer atividade, você está satisfeito com o seu emprego atual? Páginas 16 e 17 do guia de estudos. Lembra que o aluno tem que assistir 2 horas de aula e ficar mais 2 horas no polo? Então, já está aqui determinado o que ele tem que fazer nas 2 horas seguintes, junto com o tutor presencial. Tá certo? Aí nós temos as videoaulas. O que é a videoaula? São outros vídeos, aqui no caso tem 4, que está bem feio aqui apresentando, que a professora já gravou com antecedência, tá certo? E elas já vão estar disponibilizadas aqui no ambiente, disponíveis para o aluno assim que ele entrar no ambiente. Se o aluno vai assistir ou não, a gente não sabe, mas é o que a gente está oferecendo para ele estudar. Tá certo? Essas videoaulas já gravadas sobre esse assunto da aula. Então vejam, a professora Miriam, que tem 3 aulas, que são 3 semanas, ela vai ter 3 teleaulas transmitidas ao vivo e mais N videoaulas pré-gravadas. Depende do assunto que ela estiver tratando em cada semana. Tá? Então a atuação do professor é muito importante. Material dos PowerPoints estão aqui. Atividades à distância. E aí já aparece aqui, ó, atenção. Quando aparecer esse símbolozinho, esta atividade será avaliada. Então aqui ele tem um questionário para responder e isso vai ser avaliado pelo tutor. Tá certo? O que são esses elementos aqui na lateral esquerda? É aquele roteiro semanal de atividades que eu falei. Que o aluno tem que entrar na semana sabendo tudo aquilo que ele vai ter que fazer ao longo dessa semana. Então eu coloco aqui, atividades presenciais, assistir a teleaula, fazer atividades em grupos com orientação do tutor presencial. Então isso que ele vai fazer lá no polo. Aí depois, atividades à distância,
fazer a leitura do guia, do capítulo 1, fazer as atividades de reflexão, tarará, tarará, assistir a videoaula tal, responder o questionário. Enfim, nós estamos orientando aqui o aluno o que ele tem que fazer. E, obviamente, só vai atingir um bom resultado quem seguir essas orientações. Né? Esse é o nosso esquema. E aqui seria a finalização da semana. Faça a leitura do capítulo 2 do guia de estudos para a próxima aula. Tá certo? É a conversa que o professor tem normalmente com os alunos em sala de aula. Então, já estou orientando esse aluno ao que ele deve fazer. O que mais nós estamos oferecendo para o aluno? Além dessas aulas gravadas, das atividades que ele tem que fazer, algumas opcionais, outras para nota, nós estamos oferecendo para o aluno algumas atividades de reflexão. São objetos de aprendizagem que foram desenvolvidos pela nossa equipe, tá certo? E que vão atender um determinado tópico dentro daquela aula para esclarecer melhor aquele assunto. O professor escolhe, em parceria com o nosso designer educacional, qual é o melhor assunto que a gente deve tratar, e aí os nossos programadores fazem. Já mudamos isso aqui também, porque não existem mais esses bonequinhos sem identidade, né? Nós achamos depois um tanto quanto esquisitos esses bonequinhos. Nós já mudamos. Isso, aliás, acho que eu vou fazer questão de mostrar para vocês no novo, porque está muito bom. Está aqui. E o fundo da tela também mudou. É. Opa! Esse acho que ainda não está pronto. Deixa eu ver aqui. No primeiro acho que tem. Aqui. Vejam, era um bonequinho como esse. Nós estamos modificando todos agora, tá? Então agora aparece um personagem. Essa é a nossa marca, que foi construída pela equipe, tá? Então, administração contemporânea, estudo de caso. Tá? Aqui a gente tem alguns botões para o aluno utilizar durante a navegação dessa atividade, iniciar a apresentação. Aí ele mostra aqui um tutorial do aluno como utilizar esses botões. Tudo que a gente oferece para o aluno, nós temos que também mostrar como utilizar aquilo. Então, vamos pular esse tutorial. Então, introdução, e aí a gente vai navegando aqui, objetivo da aprendizagem, estudo de caso, olha lá, ficou bem diferente. Este é o Eufrásio, ele é o novo gerente da pizzaria, entram outros personagens, tem lá o entregador da pizza, e aí nós temos uma situação-problema que ele tem que escolher, enfim, todos vão ficar nesse formato. Se vocês compararem, né, com o que está, vamos ver como ele era antes, porque é a mesma, tá vendo, ó? Tava bem plano, né? Tava uma coisa assim bem escura, né, carregada, o outro está bem mais leve. Visualmente está mais interessante para o aluno, melhorou bastante. Ok? Muito bem. Aí o aluno está lá durante a semana, ele consegue repetir essa atividade quantas vezes ele quiser, e ele pode interagir no fórum, o tutor vai estar lá acompanhando, tirando as dúvidas. E mais, o que mais nós estamos oferecendo para o aluno? Além das aulas gravadas, do material escrito, das atividades, dos objetos de aprendizagem, nós estamos oferecendo mais coisas, material complementar, tá certo? Bibliografia adicional, websites relacionados a essa aula e vídeos relacionados a essa aula. Tá certo? Então a gente oferece tudo aquilo que é possível para ele ter um ótimo aprendizado, mas ele precisa fazer a parte dele. Certo? Então a gente conseguiu chegar, esgotar. Todos assinaram? Ali não? Esse é assunto da aula. Tá? O aluno está com todo o conteúdo possível.
Muito bem, essa estrutura aqui é a aula 1, mas se vocês olharem aqui no outro ambiente de administração contemporânea, já tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Esse é um curso de 80 horas. São 80 horas, são 4 semanas. E se a gente olhar, a estrutura se repete em cada um deles. Tá vendo? É a mesma estrutura. Nem poderia ser diferente, porque o aluno precisa se familiarizar rapidamente com isso e saber o que espera na próxima semana. A mesma carinha. É isso que vai fazer com que ele aprenda a navegar pelo ambiente. Essas abas vão ser abertas semana a semana, né? Sim, sim, elas vão ser abertas semana a semana. Exatamente. Tá? No caso aqui do tema da professora Miriam, comportamento organizacional, vocês estão lembrados que esse aqui é o último tema de um determinado módulo? Quando o aluno termina um determinado módulo, ele precisa fazer uma avaliação institucional. É o momento que ele vai avaliar o curso que ele fez, o módulo que ele estudou. Então, lá com a CPA, né, com a nossa comissão de avaliação, nós temos ali todo um questionário que o aluno vai, só para vocês darem uma olhada. Aí ele tem que selecionar o docente. Quem é que ele vai avaliar? Professor Nelson, está aqui, ó. E enviar a avaliação. E essa avaliação, ela é fundamental que aconteça nesse período, e não só lá no final de tudo, para a gente ter tempo de modificar algumas coisas no ambiente virtual, na estratégia, enfim. A gente precisa identificar. E quem que vai identificar isso? Os alunos, no momento que eles estiverem cursando, fazendo tudo isso. Tá certo? Então, aqui nós temos a nossa estrutura, a nossa avaliação, nosso ambiente virtual. E qualquer um desses aqui que vocês entrem, ele vai ter a mesma cara. Tá certo? Voltando aqui para a nossa apresentação, para eu encerrar essa parte aqui de ambiente. Isso aqui nós já vimos, que é quando ele entra na primeira aula. Para cada tema, as aulas se apresentam sob a forma de guias, toda aula tem um assunto e todos os recursos desenvolvidos pela equipe do CPMD, certo? Então, aqui em cada aula e semana, como é que fica então o roteiro aí do aluno? Ele participa da aula presencial, assiste a teleaula e videoaulas, acessa o guia de estudos, acessa os PPTs usados pelos professores, executa as atividades de reflexão, entrega as tarefas solicitadas, participa do fórum, interage com o tutor e colegas, consulta o material complementar. É isso que o aluno tem que fazer, não necessariamente nessa ordem, que essa é uma das grandes vantagens do EAD. O aluno escolhe o ritmo, o tempo, a sequência, a ordem que ele quer fazer. Tá certo? Presencial que não tem como. É. A aula presencial tem que ser no dia. Exatamente. PowerPoint. E que mais que nós estamos oferecendo no ambiente virtual para esse aluno? Primeiro eu vou ler, depois eu mostro lá no ambiente. O acesso às bibliotecas físicas e virtuais, porque cada polo tem uma biblioteca e ele vai ter que ter acesso ao acervo. Acesso ao regulamento da universidade, ao guia geral do estudante, ao TIA, que ele vai ter o TIA também dele, à secretaria geral e financeira, acesso aos tutoriais de utilização do Moodle, acesso ao helpdesk e suporte, e vai participar também das avaliações institucionais, tá certo? Voltando aqui, deixa eu ver se ele volta sozinho. Não volta. Tem que toda hora fazer isso. Voltando aqui. Olhem aqui os menus aqui em cima. Regulamentos de orientações, utilização da biblioteca, guia geral do estudante, acesso ao TIA, secretaria geral, modelo para entregas de atividade. Os plugins, o que são os plugins? O que ele precisa instalar no computador dele? Será que ele tem tudo o que precisa? Um Acrobat Reader para ler um PDF? Então, nós oferecemos também para ele tudo isso para facilitar o trabalho do aluno. Os tutoriais. Nós criamos aí uma série de tutoriais, estão bem interessantes também,
para o aluno saber, como é que eu faço? Tem que enviar uma tarefa e eu não sei enviar, nunca enviei uma tarefa. Tá aqui um tutorial passo a passo para o aluno fazer isso, no formato animado e no formato PDF, certo? Ele vai escolher. Então, se vocês perceberem... Tudo isso funciona no tablet, por exemplo? Depende. Por exemplo, aquela animação da pizzaria nova, ela funciona. A anterior não funcionava. Porque depende do que você utiliza para programar. Tudo que é a linguagem que a gente chama de Flash, o Flash não funciona nos dispositivos da Apple. Tá certo? Então, nós resolvemos mudar. Por isso que nós estamos reprogramando todos esses objetos de aprendizagem para que eles passem a funcionar nos tablets. Tá? Porque ele pode usar em qualquer lugar que ele tiver. Exatamente. Essa é a ideia. Tá? Agora, programaram em que agora, professor? Não é mais- HTML5. Tá? E aqui, ó, o tutorialzinho, como enviar tarefas para o ambiente virtual de aprendizagem. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá bem fácil para o aluno fazer as coisas. Então, dificilmente, essa é a nossa ideia, ele vai ter uma dúvida. A gente tentou, né, esgotar as possíveis dúvidas dos alunos. Tentamos. Obviamente, uma ou outra vai aparecer. Mas se aparecer uma dúvida, tá aqui a abinha contato. Tá certo? Onde o aluno vai fornecer os dados dele, etc. Vai escrever qual é o assunto, se é dúvida, se é erro, se é sugestão, enfim. Só que nós vamos melhorar ainda. Tá? Ele vai escrever a mensagem dele, quando ele clicar em enviar, vai a mensagem para o departamento, para o setor correspondente. Tá certo? Então, a ideia é que o aluno fique fechado numa bolha, vamos dizer assim, com tudo aquilo que ele precisa para conseguir concluir o objetivo, que é ele se formar com qualidade no ambiente virtual. Tá certo? E, terminando aqui a minha apresentação, para a gente poder ir para um intervalo. O computador está devagarzinho, ó. Toda vez que eu volto, ele não volta. Voltou. Eu gostaria de apresentar a nossa equipe. Então, eu e o professor Ubirajara somos os coordenadores de produção de material didático. Nós temos 3 designers educacionais, que são a Thaís, a Renata e a Flávia. Tá certo? Qual é o papel do designer educacional? É ele que vai sentar com o professor e vai ver qual é a melhor estratégia para apresentar aquele conteúdo para o aluno. Como vai ser o objeto de aprendizagem, o que nós vamos usar. Então, ele que bola tudo isso em parceria com o professor. E nós temos aí 6 web designers, o Carlos, o Luiz, o Renan, a Renata, o Henrique e o Thiago, que são eles que concretizam isso para a gente no ambiente. Temos ilustradores, temos programadores, diagramadores, são pessoas qualificadas para isso daí. A nossa equipe certamente vai crescer, porque a demanda dos cursos vai pedir isso. A gente tem medido aí o nosso tempo de produção, a gente entra num gargalo, porque isso tudo leva tempo. Uma coisa é você fazer com antecedência para começar. Outra coisa é você estar em altura de cruzeiro voando e ter que começar a fazer um monte de coisa. Tá? Então, certamente a nossa equipe vai mudar. E a primeira mudança tem relação ao nosso espaço físico, né, Jussara? Acho que em março a gente muda. Nós atualmente estamos na Rua Maria Antônia, 358, no 3º andar, tá certo? Mas muito provavelmente em março nós vamos mudar aqui onde era o CRT, que é um espaço maior lá. Os arquivos sempre em PDF? Para os alunos? Se for só PDF, será sempre não há arquivo em Word? Os alunos vão entregar para o professor atividades em Word. Depende também se o professor pedir em PDF, pode entregar. Depende do que o professor está pedindo. Formulário do Moodle, né? Ou no próprio formulário do Moodle. Mas aquilo que nós oferecemos para o aluno é sempre no formato PDF. Tá? Aquilo que vai do Mackenzie para o aluno é sempre no formato PDF. Tá certo? Só lembrando que o nosso departamento também é responsável pelo atendimento do Moodle à universidade como um todo, os cursos presenciais.
Então, semana que vem a gente já sabe que vai chover ligação, telefone. Futuramente isso vai ter que ser separado. Nós vamos ter que ter equipes distintas, porque a gente está assobiando e chupando cana. Isso não costuma dar certo. Na hora que entrou o segundo ano do curso, a bicha também Vai pegar. Exatamente. Bom, gente, a minha proposta é assim, fazer um intervalo agora, uns 15 minutos, e aí a gente volta para a gente conversar, debater, tirar as dúvidas, receber as sugestões de vocês, as impressões também. Tá ok? Obrigada.